que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Abra aí, por gentileza. Capítulo 9. Vamos lá, obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Eu quero ouvir a Bíblia, as folhas da Bíblia. Eu gostaria que você, quando viesse ao culto, se você tiver uma Bíblia de papel, traga. Só se você não tem como trazer, aí você usa o seu smartphone. Porque nós temos que manter a essência. A essência da igreja primitiva, a essência do nosso primeiro amor. Você lembra quando Cristo te chamou? Quando Cristo me chamou? Ele colocou um desejo enorme dentro do nosso coração em adquirir a palavra de Deus. A primeira coisa que uma pessoa ela faz quando ela é chamada por Cristo é comprar uma Bíblia. Você pode ver que, eu não sei você, mas eu tenho um amor gigantesco na palavra de Deus. Se você pegar minha Bíblia, você vai ver ela toda anotada, toda folhada. Porque o momento que eu estou sentado na minha sala pastoral, no momento que eu me levanto na madrugada, a minha esposa é prova disso, de vez em quando ela acorda, ela passa a mão do lado, eu não estou ali. Eu estou na minha sala de oração e de meditação. Mente vazia sempre foi oficina do diabo, e sempre será. E tolo é aquele que mantém a sua mente vazia, ou se embriagando com o vinho deste mundo. Paulo fala sobre isso. Não vos embriagueis-vos. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que está fora de si, fora da sintonia com Deus. E nós temos que fazer essa reflexão diariamente na nossa vida espiritual com o Senhor. E isso é feito de uma forma individual, irmãos. E nós não podemos nos sabotar dizendo que nós não temos tempo. Nós temos tempo. Se todos nós olharmos quanto tempo nós damos risada, quanto tempo nós ficamos nas redes sociais, nos stories, aqueles 10 minutos, está sendo desperdiçado, jogado na lata do lixo. E por isso que quando vem as tempestades, vem as aflições, vem as tribulações diante dos nossos olhos, bate na porta da nossa casa, começa a nos desestruturar, começa a mexer com o nosso ser, porque está faltando comida sólida, está faltando alimento, está faltando santificação, está faltando comunhão. Não despreze os primeiros começos, irmãos. Não despreze os nossos primeiros passos na fé. A primeira coisa, nós amávamos meditar na palavra, queríamos conhecer o Deus das Escrituras. E quando nós líamos algo, o Senhor falava conosco, nós riscávamos. E automaticamente nós saíamos para anunciar com a nossa boca aquilo que o Senhor falou em nossa mente e em nosso coração, por meio da leitura da palavra de Deus. Não é à toa que nós vamos ler no livro de Apocalipse que o apóstolo João diz que eles venceram, a igreja venceu, primeiro por causa do sangue do Cordeiro, segundo por causa da palavra. É por meio da palavra que nós vencemos o medo, vencemos as dúvidas, vencemos o pecado, vencemos o diabo, vencemos tudo.
Mas se você despreza a palavra, você não se relaciona com a palavra, como que você vai vencer? Como? Essa semana eu tive a mentoria com o pastor Batista, o pastor Leonardo Teixeira, que é o meu mentor, no meu curso de teologia e agora de bacharel. Ele estava falando o seguinte, que é muito fácil, né, as pessoas quererem se esconder através dos seus dons. A exemplo daquele que quando manifesta um demônio, ou o diabo quando ele manifesta, começa a confrontar a pessoa, é mais fácil ela dizer assim, em nome de Jesus, sai, vai embora. É muito mais fácil. Mas não foi isso que Cristo fez quando Satanás apareceu para ele no deserto, provando ele, falando com ele. Ele não mandou Satanás, sai. Ele venceu Satanás lá no deserto, sendo tentado por ele, pela palavra. Nós expulsamos o demônio, nós expulsamos Satanás da nossa vida, da nossa mente, dos nossos caminhos, com a palavra. Por isso que uma igreja bíblica, uma igreja saudável, não tem corrente de libertação. Porque nós expulsamos os demônios e aqueles que querem chocar ovos na nossa cabeça com a palavra. Quando vem a voz dele, quando vem o pensamento, quando vem o sentimento. E se nós estamos em santificação no Espírito, nós temos a sensibilidade de perceber aonde que Satanás ele está trabalhando pesado em nossas vidas. É aí que por meio da palavra, você está cheio da palavra, a palavra foi escrita no seu coração por meio da leitura, então você começa a combater todas as suas lutas, todas as investidas, com a palavra. Me diga em quem você pensou o dia todo, que eu vou dizer quem tem sido o seu Deus. Me diga a quem você se dedicou o seu dia, que eu vou dizer quem você está servindo. Muitas pessoas com a boca, como disse o apóstolo Tiago, têm confessado que o Senhor é o primeiro, mas com as atitudes, com as obras, tem sido o último, porque ele não aceita o segundo lugar. Ou o primeiro lugar é dele, ou nenhum lugar é dele. E a pergunta é, como é que anda o seu relacionamento com a palavra? Volte. Eu quero te encorajar nessa noite, a voltar, a se relacionar com a sua Bíblia. Eu sei que às vezes acontece, hoje nós temos o aplicativo, nos facilita muito no smartphone, não é pecado você usar, você pode usar, mas eu quero te encorajar a você pegar a tua Bíblia e começar a voltar às primeiras obras. Tempo você tem? Quanto tempo de cristão você tem? Aqui é um culto de membros. Só tem uns 2 ou 3 visitantes aqui. Aqui é um culto de membros. E quem faz parte do corpo de Cristo, caminha com Cristo. Há quanto tempo você conhece a Deus? Há quanto tempo você se relaciona com Cristo? Há quanto tempo você tem de convertido? Quantos anos? Você que tem mais de 2, 3 anos, vamos dizer, você que tem mais de 3 anos de convertido, e você dizer para mim que você não leu a Bíblia inteira, você é um negligente. Negligente. A Bíblia para você não interessa. Outras coisas. Mas você não quer conhecer a Deus. Você não quer conhecer a Deus. Você quer conhecer as promessas dEle. Mas você não quer. E isso não é o pastor apenas que tem que ter lido a Bíblia toda, tá se relacionando constantemente com a palavra. Não, eu sou um ser humano como você. Eu sou ovelha como você. Eu faço parte do corpo de Cristo como você. Como vocês, irmãos.
A mesma terra que você caminha, eu caminho. O mesmo Deus que você serve, eu estou servindo. As mesmas horas dos dias que você tem, eu também tenho. Agora, não venha me dizer que faltou tempo para você ler a Bíblia. Mentira. É mais bonito dizer assim: eu não priorizei ler a Bíblia hoje. Eu priorizei outras coisas, banais, que são lixo. E eu não priorizei ler a santa palavra de Deus. Isso é um perigo. Isso vai mostrar que você está bem vulnerável aos ataques do pecado contra você. Ele vai te derrubar. Se não for a graça de Deus, cedo ou tarde ele vai te derrubar. Cedo ou tarde ele vai acabar com você. Você sabe o que é o pior de tudo isso, irmãos? Mesmo Sansão, vou dar exemplo de Sansão, não vou nem falar de nós. Mesmo Sansão, sendo filho da promessa, escolhido para ser juiz do povo de Deus, sabendo das consequências do pecado, ele foi tão tolo em confiar nele mesmo, nas forças dele, que ele colocou a cabeça dele entre as pernas de uma mulher filisteia, inimiga do povo de Deus, e falou assim, espiritualmente falando, ele falou assim para ela: eu estou colocando a minha cabeça na tua coleira. E quantos cristãos estão colocando a cabeça na coleira do pecado, na coleira do diabo, se inclinando para a vontade da carne, porque não quer nem saber de se relacionar com o Deus das Escrituras. Saia daqui hoje desafiando você mesmo. Saia daqui hoje lutando contra a sua carne, contra os seus pensamentos, os seus sentimentos. Volta a botar o joelho no chão, volta a rasgar a alma diante do Senhor, volta a derramar lágrimas. Vamos lubrificar esses olhos secos, que só chora quando tem problemas. Faz quanto tempo que você não derrama suas lágrimas em amor? Amando, se relacionando com Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, de nós não sairmos do 80 e ir para o 8, nós vivíamos pela justificação pelas obras, e agora pelas obras de Cristo. O Senhor é soberano, o Senhor já determinou antes da fundação do mundo, o Senhor está no controle de tudo, então quer dizer que agora eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Tome muito cuidado com isso, para você não cair na hipergraça. Daqui a pouco você está morna, daqui a pouco você está frio, daqui a pouco quanto menos você lê a Bíblia, menos você quer orar, quanto menos você ora, menos você quer orar, quanto menos você vem à igreja, menos você quer vir, quanto mais se relaciona com as coisas do mundo, mais você vai querer. Vigiai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Isso é para mim, isso é para você. Para de jogar culpa no seu cônjuge, ou nas pessoas, ou nas circunstâncias. Amém? Vamos ser obreiros aprovados. Quem é o obreiro aprovado? É aquele que se relaciona com com a palavra. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo, deixa eu ver aqui, 10. Desculpa, vamos ler o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Vamos ler do versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados, Paulo falando com a igreja, a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita provação, porque por meio de muita prova de tribulação, melhor dizendo, eles manifestaram abundância de alegria,
E na profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíam de forma voluntária, ninguém precisava falar nada para eles de oferta. Conforme eles tinham posses, conforme o Senhor ia abençoando eles, tanto os que estavam passando por tribulação de pobreza, e aqueles que tinham acima delas, acima dos pobres, então eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos. Olha que coisa, eu tenho orado a Deus para a igreja começar a pedir para ofertar, pedir para ajudar, se colocar à disposição. Pastor, eu quero ajudar e nisso, pastor, conta comigo naquilo, pastor, Deus tem me abençoado, eu sou grato, eu preciso expressar a minha gratidão. Pastor, eu não preciso do envelope do dízimo não, qual é o Pix da igreja? Eu vou fazer o meu dízimo, porque eu preciso expressar a minha generosidade, a minha gratidão por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque ninguém pode dar a Deus se antes receber primeiro. Na teologia da prosperidade já falamos para vocês, a pessoa dá para receber, do evangelho genuíno de Cristo, você dá porque você recebeu. Porque homem nenhum trouxe nada e vai levar nada, tudo pertence. Olha como que Deus é lindo, olha como que Deus é generoso para conosco, olha como que Deus, Ele é bondoso para conosco, Ele nos abençoa, Ele sabe que nós não temos nada, Ele sabe que nós não vamos levar nada, Ele sabe que quando viemos a este mundo não trouxemos nada, Ele sabe que nós não somos, não ouvi, nada. Ele fala, deixa eu dar a ele, deixa eu dar a ela, para que eles possam, de uma forma, de alguma forma, expressar a sua gratidão para comigo. Olha só, é como se eu fizesse assim, ó. Ele não tem, e ele gostaria de dar, então toma, para você me dar. É isso que Deus faz. Toma, para você me honrar. Só que a ingratidão, o egoísmo de muitas pessoas, Deus faz assim, toma, e ela faz o quê? Deposita, esconde. Uma vez eu dei um exemplo maravilhoso que é muito legal sobre o fruto, né? Quem conhece aquele fruto abacate? Quem conhece? Quem gosta de abacate? Fala a verdade, quem não gosta? Traz para mim. Quem gosta de abacatada? Meu Deus do céu. Abacate amassado. Uma delícia. Para você ver, quando nós pegamos o abacate, partimos ele, o que tem no meio dele? Vamos lá, irmãos, vamos participar do culto para não dormir. Tem um caroço lá, não é? Aí eu pergunto, você come o caroço? Para que é o caroço? Tem gente que joga na lata? Mas mesmo se você pegar o caroço, deixar ele num cantinho com água, ele vai começar? A semente que o Senhor nos dá, Paulo vai falar sobre isso, Ele nos dá a semente para plantar. E o pão para a gente comer. Deus é generoso. Deus nos abençoa. E essa semente pode ser 10% do dízimo. Você plantando, não é? Por isso que Paulo vai falar mais embaixo aqui, ó. Depois no capítulo 9. Olha aí, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Pastor, mas aqui não está escrito aquele que não semeia nada, não vai colher nada. Não precisa. É uma questão de inteligência. Irmãos, eu quero convidar você agora a pegar aquilo que Deus te deu, e Ele sabe que você tem, e sabe também quem não tem, porque foi Ele que dá, vem da mão do Senhor. A única coisa que o Senhor espera de cada um de nós é um coração porque aquilo que vem em nossas mãos é a expressão daquilo que está dentro do nosso coração.
Então, por favor, pegue aquilo que está dentro do seu coração, faz expressar nas suas mãos e traz aqui na frente. Se você trouxe o seu dízimo, você vai expressar a sua generosidade no dízimo. Você pode se dirigir ao gasofilaço, de um lado o teu envelope do dízimo, do outro o teu envelope da oferta. Não trouxe o dízimo, mas eu vou ofertar hoje. Não vim preparado para ofertar, mas o meu coração está dizendo para mim ofertar, ser mais generoso com o meu Deus, com o meu Salvador. Quem compreendeu? Então, por gentileza, fique em pé no seu lugar. Enquanto isso eu vou colocar um hino para a gente ir cantando, adorando, enquanto você vai enquanto você vai ofertando. Por favor, vamos honrar ao Senhor com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Vamos lá. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, A minha salvação. a minha salvação, E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu Sei que vivo estás e um dia voltará. o céu pra nos buscar. Para sempre reinará. Aleluia. E a pergunta é: você está preparado? Você está se preparando para se encontrar com Jesus? Pode sentar, por favor. Hoje nós falamos sobre isso no nosso devocional. Inclusive, se você não tem o livro, você pode adquirir durante essa semana. Domingo eu vou dar o livro para quem não tem, que queira adquirir, é óbvio, porque acabou. Então está chegando aí, senão eu ia te dar hoje. Você que tem, você está lendo? Ou não teve tempo? Não teve tempo. Todo dia, 18 horas, nós estamos pelo Instagram realizando o devocional. Ou também não teve tempo? Não tem problema. Antes de dormir, assista, ouça. Você não pode ser como a aba da xícara. Como que é a aba da xícara? Para dentro ou para fora? Para fora. Ela faz parte da xícara, mas ela está? Não. Esteja dentro. Faça parte da xícara. Para você receber ali o alimento. Apocalipse capítulo 10. É só 11 versículos, tá? Eu vou ler direto, depois eu vou expondo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Versículo 2, do capítulo 10 de Apocalipse. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e pôs o pé esquerdo sobre a terra,
e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, João disse: eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e os profetas. A voz que ouvi vinha do céu. A voz que ouvi vinha do céu. Estava de novo falando comigo, dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João diz no versículo 9: então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e faça o quê? Devore o livrinho. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Então versículo 10, o que João disse aí? Peguei o livrinho da mão de quem? Do anjo, e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, o que ele disse? É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, vamos caminhar versículo por versículo. Primeiro, a introdução desse capítulo 10 para você entender o que João está dizendo aqui. Aqui ocorre o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, que nós estávamos falando sobre o ai. Esse interlúdio revela a origem divina da mensagem profética, mostrando que o juízo de Deus avança. Ele avança conforme o plano soberano de Deus, mas ao mesmo tempo, ele chama João e a igreja a uma missão. E qual a missão que você viu aí no último versículo? A missão do qual o Senhor chama João e a igreja. Essa missão é proclamar a palavra do Evangelho, a palavra santa de Deus. E essa palavra, uma vez ela proclamada, na boca ela é doce, mas ao mesmo tempo ela é amarga. O capítulo aqui então enfatiza: Deus controla a história. Repita comigo: Deus controla a história. Diga: a revelação pertence a Ele, e a igreja é chamada a proclamar, a anunciar a sua palavra ao mundo. Dito isso, então, olhe comigo o versículo 1. João disse: vi outro anjo forte descendo do céu. Não é isso que ele disse? Envolto numa nuvem. Havia um arco-íris sobre a sua cabeça. O rosto dele era como o sol e os pés como coluna de fogo. Esse anjo forte aqui, irmão, indica a autoridade extraordinária de Deus. Ele representa essa autoridade extraordinária.
E quando disse aqui envolto numa nuvem, era o símbolo da presença de Deus. Lembra o povo de Deus no deserto? Quando o povo foi livre da escravidão de Faraó, passaram pelo Mar Vermelho e conduzido por Moisés, no deserto o Senhor não os desamparou. No deserto, durante o dia, o Senhor se apresentava, se manifestava, cuidava da igreja como uma nuvem. O povo marchava e a nuvem ia sobre eles. Que Deus maravilhoso. À noite, no deserto é muito frio, como durante o dia é um calor insuportável, e o Senhor minimizava aquele calor, o Senhor guardava a sua igreja. À noite era ao contrário, era invertido. De muito quente, passava-se ser muito frio. E o Senhor, à noite, Ele guiava o seu povo, Ele aparecia ao seu povo, Ele ia à frente do seu povo em forma de uma coluna de fogo. De fogo. Ele é fogo consumidor. O arco-íris, então, a nuvem é símbolo da presença de Deus. O arco-íris sobre a sua cabeça é um sinal da aliança. Lembra quando o Senhor, comentei hoje, no nosso devocional, que a promessa foi feita em Gênesis, que o Messias viria. Então aquele povo, a partir de então, estavam esperançosos, esperando pela vinda do Messias, semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, esmagaria ela, e ela feriu o calcanhar. Mas por se multiplicar o pecado, a iniquidade daquele povo, então Deus, Ele se arrepende de ter criado o homem. Deus então decide acabar com aquele povo, com aquela descendência. Deus decide acabar com tudo, até com os animais. Mas quando Ele olha para Noé, Ele vê um homem justo. Ele olha para Noé e via que Noé se preocupava em andar com Deus. Então Ele se revela, Ele usa Noé, revela que viria o juízo, que viria o dilúvio, que Ele esmagaria o povo, só que Ele guardaria a sua descendência. Noé então faz uma arca de madeira, e o Senhor guarda o povo, e vem o juízo, e leva e mata todos aqueles que estavam do lado de fora. Irmãos, quando eles saem da arca, então Noé, ele levanta um altar, oferece ali os sacrifícios de agradecimento ao Senhor. Deus se vira para Noé, põe um arco-íris no céu e fala para ele: olha para esse arco-íris, eu faço uma aliança com vocês, jamais, nunca mais eu vou destruir o meu povo, a terra, com água, com dilúvio. Então quando João, ele vê isso, ele olha para esse anjo e vê o arco-íris sobre a sua cabeça, ele está diante de um Deus de aliança. Deus está se revelando para João e para a sua igreja, dizendo assim: eu sou fiel na aliança que eu faço, eu cuido da minha igreja, em toda e qualquer situação, no período que eles caminham sobre a terra. Irmãos, Deus cuida de nós, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está nos protegendo. Durante o dia Ele é a nuvem, à noite Ele é o fogo que nos guarda, que nos protege. Amém? Quem compreendeu? Então você tem que se apropriar disso. E Ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco, e Ele não quer, nós quebramos a aliança, quebramos ou não quebramos? Muitas vezes, sempre, constantemente, mas Ele é fiel. Por isso que quando eu olho aqueles adesivos, Deus é fiel nos carros, no para-choque de um caminhão, eu falo, mas que estupidez, é óbvio que Ele é. A pergunta é: você é fiel? Eu sou fiel? Nós somos fiéis? Hoje nós podemos dizer que somos uma igreja fiel ao Deus que é fiel?
Você é fiel ao seu Deus? Você tem uma aliança com esse Deus? Você procura viver debaixo da proteção desse Deus? Você anda com Deus como Noé andava com Deus? Quando ele olha para mim, ele olha para você, ele vê um homem piedoso, uma mulher piedosa, desejosa, sedenta, sedento de andar com Ele? Fica aí a primeira pergunta pastoral para vocês. O rosto como o sol, os pés como coluna de fogo, transmite a glória e a santidade de Deus. Então Deus se revela com majestade e fidelidade. Vamos lá? Vamos repetir? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Repita comigo. Deus se revela com majestade e fidelidade. Repita comigo. O juízo de Deus nunca cancela a sua aliança. Ele trouxe juízo, mas não cancelou a aliança que ele fez com Noé. Deus vai trazer juízo para a terra. O que Deus está mostrando para João aqui, mostrando para nós, a igreja hoje, que essa terra está prestes a receber o juízo de Deus. Mas Ele é um Deus que não quebra a sua aliança com a sua igreja. Ele fez aliança comigo e com você, não numa arca feita por madeira, mas Ele fez aliança comigo e com você, numa cruz feita de madeira, lá no Monte Calvário. Louvado seja Deus por isso. A nossa aliança é por meio de Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós estamos seguros. Nós estamos numa jornada segura em Cristo Jesus. Vamos lá, irmãos. No versículo 2, então, ele diz, ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre. Esse livrinho aberto aqui é o livro selado que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 5, lembra? Agora que o cordeiro pega o livro e ele quebra o selo e abre o livro, lembra que nós falamos sobre isso? Então, esse livro agora, João está nos dizendo que ele está disponível. A palavra de Deus, a revelação do Apocalipse, você pode ver que ela está disponível a mim, ela está disponível a você, para que possamos entender o plano perfeito de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Então, a postura do anjo aqui, quando diz que ele também está com um pé no mar e um pé na terra, Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: eu domino, não apenas o céu, mas eu domino na terra, eu domino no mar. Não tem um lugar nesse mundo que Deus não está dominando. Não tem um lugar na minha vida, não tem um lugar na sua vida que Deus não esteja dominando. Ele está dominando a nossa vida, Ele está contando a nossa história, Ele está conduzindo a nossa história. Amém? Amém. E isso tem que trazer para dentro do seu coração, para dentro do seu ser, paz, alegria. Isso tem que te encorajar nessa noite. Você tem que sair daqui entendendo que o nosso Deus, Ele está governando no céu, na terra e aonde? Aonde? Vamos lá, irmãos, aonde? No mar. No mar. Então a palavra de Deus, ela vai chegar nos confins da terra, vai atravessar mares e oceanos e vai buscar e alcançar os seus eleitos, os seus escolhidos. Amém? Nada pode parar o Senhor. Então, essa autoridade, essa mensagem no versículo 2, é uma mensagem universal, aonde o domínio total de toda a criação está na mão do Senhor. A palavra de Deus tem um alcance sobre toda a terra. O Evangelho não é apenas local, mas ele é global. Versículo 3, e gritou com voz forte, como ruge o leão. Quando gritou, disse João, os 7 trovões fizeram ouvir as suas próprias, não ouvi? Próprias vozes. Esse rugir como leão é a mesma descrição de Salmos 29. Abra aí, por favor. Salmo 29. Deixa eu abrir aqui.
Expressão da poderosa voz de quem? Voz de Deus. Leia para mim, Camila, por gentileza. Continua. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo. Com quê? Com paz. Olha a voz de Deus. Olha a importância de eu e você, de nós ouvirmos a voz. Para de ouvir outras vozes. Ouça a poderosa voz de Deus. Porque a voz de Deus destrói. Ele disse aqui, a voz dele faz o quê? Destrói o quê? A voz de Deus, ela quebra os cedros, sim, ela despedaça os cedros do Líbano, no versículo 5. A voz de Deus despedaça todas as algemas. Olha o quanto é poderoso, ou poderosa a voz do Senhor. É por isso, não é à toa que está escrito aí no subtítulo do versículo 29, a poderosa voz. A tua voz não é poderosa, a tua palavra não é poderosa, a voz de Deus, a palavra de Deus, sim, ela é poderosa. Ela é poderosa. Amém? Amém? Ele fala sobre 7 trovões, que representam a plenitude divina do Senhor. Revelação poderosa, mas também misteriosa. Irmãos, nós aprendemos com esse versículo aqui, que quando ele ouve a voz dos 7 trovões, ele ouve uma voz dizendo assim: não escreva nada. Você não vai revelar isso. Você não vai comunicar isso para ninguém. Aprenda uma coisa: nem tudo que Deus revela deve ser comunicado. Tem coisa que Deus revela para nós. Tem coisa que outras pessoas elas não vão entender. Tem coisas que nós também não iremos entender. Ele irá nos revelar por meio de lutas, de dores, de sofrimento, de problemas. Irão surgir coisas em nossos caminhos que nós não iremos entender. Mas lá no céu, na glória, um dia nós entenderemos. Existem mistérios que é reservado ao Senhor. Amém? Amém. Versículo 4: quanto aos 7 anjos que falaram, eu ia escrever, ele disse, mas ouvi a voz do céu dizendo: guardem em segredo o que disseram os 7 trovões, não escreva isso. João está pronto para registrar, mas Deus proíbe. Ele está pronto, ele está com a caneta no papel, Deus, não faça isso. Nem toda revelação é publicável. O silêncio também faz parte da revelação divina, irmãos. Deus deixa muito bem claro aqui que o profeta, o pastor, o presbítero,
ele não é o dono da mensagem. Deus é o dono da mensagem. E ele só deve entregar, ele só deve falar aquilo que Deus mandar falar, aquilo que está escrito. Ele não pode dizer aquilo que não está escrito. Você não pode falar aquilo que não está escrito. Você não pode proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Você não pode dar legalidade àquilo que a Bíblia não dá legalidade. Aquilo que a Bíblia diz que é não, aquilo que a Bíblia diz que é sim. Por isso que Jesus disse, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Pastor disse é do maligno. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio jeitinho. Nós temos que dizer sim para as coisas que merecem sim, e não para as coisas que merecem. Para de ficar dizendo sim para as coisas que você deveria falar não. Tem muita coisa na nossa vida que nós deveríamos e devemos falar não, e muitas vezes estamos falando sim. E tem muita coisa na nossa vida que nós deveríamos dizer sim, e nós falamos não. Reflita sobre isso. Versículos 5 e 6, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita aos céus e jurou por aquele que vive para sempre, o Criador da onde? Criador de quem, irmãos? Vamos lá, participar, senão você vai dormir. O Criador do quê? Do céu e da terra e do mar, e de tudo que nele, o que ele disse? Não, já não haverá, cadê? O que ele disse? Já não haverá, não vai ter demora. O anjo jura aqui, pelo Deus Criador, um ato de máxima solenidade, já. Eu quero dizer para você que já você vai desaparecer dessa terra. Já Deus vai trazer o juízo aqui. Já eu vou sumir dessa terra. Parece que está demorando, mas não vai demorar. Nós somos como uma neblina, que nós existimos num instante, já no outro já não existimos mais. Daqui a pouco você não vai existir mais. Daqui a pouco aquilo que você está correndo atrás, aquilo que você está desprezando ao Senhor para correr atrás, já não vai ter mais. Daqui a pouco aquilo que as pessoas estão mergulhando até o talo, até o pescoço, no pecado, elas vão receber a punição pelos seus erros, pelos seus pecados. E quando morre longe de Cristo, automaticamente elas já recebem a punição pelos seus pecados. Pelos seus pecados. Já. O que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, já. Espera que não vai demorar. Não vai demorar. Cada dia que passa, a palavra de Deus está avançando. As promessas estão avançando. Cada dia que passa, as escrituras estão se cumprindo. Irmão, não sei se você está observando, está havendo um avanço escatológico. Está havendo um avanço do projeto de Deus, a cada dia que se passa. E você precisa entender isso. Deus decretou o tempo da consumação. E esse tempo está chegando. Isso é doce, é mel na nossa boca. Mas quando cai no nosso estômago, é como fel. Porque ao mesmo tempo que é doce para a igreja, será terrível para o ímpio. Ao mesmo tempo que é doce para os eleitos e escolhidos, será terrível para aqueles que rejeitaram a graça de Deus, o amor de Deus, o seu Filho. O seu Filho. Agora você entende porque é uma luta para as pessoas virem num culto como este
de ensino sobre a revelação de Deus e das coisas que irão acontecer, a igreja toda deveria estar aqui para ouvir isso. O mundo tem que ouvir isso. Sua família tem que ouvir isso. Você tem que sair daqui falando isso. Você tem que sair daqui pregando isso. Você tem que sair daqui vivendo isso. Que o anjo disse. O que ele falou? Não haverá? Não haverá demora. Não tem jeito. Meu Pai. Mas glória a Deus que o sofrimento da igreja não será eterno. Do ímpio será. Versículo 7, ao contrário, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Que mistério é esse? O mistério que ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Qual é esse mistério? O plano redentivo completo dos seres humanos, desde Gênesis até Apocalipse. Esse é o plano. Esse é o plano que Deus tem para mim. Esse é o plano que Deus tem para você. O plano da redenção, o plano da salvação eterna, da vida eterna. Amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus por isso. O toque da sétima trombeta, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nós vamos ler depois. Haverá uma inauguração da proclamação de que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. O cumprimento que Deus revelou a Isaías, a Daniel, a Ezequiel e aos demais profetas, vai se cumprir o plano da redenção. A consumação dos séculos, irmãos, você precisa entender que é o desfecho de toda a revelação bíblica. O Novo Testamento não contradiz o Antigo, ele cumpre o Antigo Testamento. Para encerrarmos a voz, versículo 8 e 9, a voz que eu tinha ouvido do céu falou comigo de novo e disse, o que falou? Vá, pegue, e o que? Na mão do anjo. Então eu fui ao anjo e fiz o quê? Pedindo que me desse o livrinho. E ele então me falou, pegue o livrinho, devore o livrinho. No seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como? Quando porém comi, o meu estômago ficou como? Amargo. Olhe para mim. Ficou amargo. Por que doce? A pergunta é por que doce? Porque a palavra de Deus, que Deus revela, é verdadeira. Traz consolo. É o colírio para a nossa alma. Mas por que é amarga? Primeiro, continuando, por que ela é doce? Porque traz salvação, traz alegria, traz esperança, traz consolo. Mas pastor, por que ela é amarga? Porque ao mesmo tempo ela também vai trazer juízo. Ela traz juízo. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. É vida para aquele que crê e morte para aquele que não crê. Se você está crendo é vida. Se você não está crendo é morte eterna. E a prova que você creu
você se batiza, morre para esse mundo, para ressuscitar com Cristo e vive uma vida de santidade. Se você não se rendeu a Deus, você não creu, e se você morrer nessa situação, você vai morrer eternamente. O juízo de Deus vai vir sobre você. Vai vir. Porque você está rejeitando o Cordeiro de Deus. A mensagem aqui é muito clara, irmãos. É muito clara. Muito clara como o sol ao meio-dia. Essa passagem aqui é muito maravilhosa. Todo pregador fiel, ele entende isso. Ele tem alegria por pregar a verdade, por anunciar o Salvador, a salvação pela graça. Mas também ele sente um peso e a dor do amargo, do juízo de Deus que virá sobre o ímpio. Pense nisso. O verdadeiro cristão, irmão, prega do amor de Deus, mas prega também sobre o juízo de Deus. O verdadeiro crente, a igreja saudável, uma esposa de Deus, um marido de Deus, um filho, pais, fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, fala da misericórdia de Deus, que a essência de Deus é amor, mas jamais se omite em dizer o juízo de Deus. Deus é tudo isso, mas o juízo de Deus virá, esmagar os ímpios, aqueles que mentem, que fingem, que enganam, que não nasceram de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque é chegado o reino de Deus. Ele encerra no versículo 11 dizendo: então me disseram, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A missão aqui é bem clara. Deus renova a missão de João e fala para ele assim: olha, bora, vamos evangelizar. Uma igreja salva quer salvar. Uma igreja que foi evangelizada quer evangelizar. Uma igreja que foi alcançada pela essa graça não se torna um mar morto, pelo contrário, se torna dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se torna rios de água vivas dentro dele e dentro dela. A pessoa não consegue ficar com aquilo só para ela. Ela quer compartilhar. Ela quer salvar. Ela quer ser um instrumento de Deus para a salvação do próximo. O ano está terminando, queridos. Hoje é dia 3/12. 21 e 28. Vou encerrar e você vai embora. Mas a pergunta que não quer calar é essa: durante esse ano, quantas pessoas foram mergulhadas no Evangelho de Cristo Jesus por você, por mim? Quantas? Quantas pessoas você teve o privilégio de ver descer nas águas? Porque você caminhou com ela, você teve um ano tem quantos dias? 365. Ou 6. O que você fez com 365 dias que o Senhor lhe deu? Está lhe dando? Você só pensou em si mesmo? Correu para resolver os seus problemas? Quantas pessoas você pode olhar do seu lado, num culto público, como no domingo, e você pode olhar e os seus olhos brilhar e dizer assim: glória a Deus.
Glória a Deus por essas pessoas que estão aqui, que chegaram à igreja. Eu abracei elas, peguei o telefone, liguei, me relacionei, me coloquei à disposição para ajudá-la, para caminhar com ela. E ela está no grupinho, graças a Deus, do WhatsApp que o senhor tem, pastor. Do ponto inicial que o senhor vai fazer o intensivo com eles em janeiro. Poxa, me procurou, quer morrer para esse mundo, não quer mais nada, sabe que o juízo de Deus vai vir para destruir esse mundo, e aquelas pessoas que estão nele, a pessoa foi alcançada pelo amor de Deus, pelo amor e a graça do Senhor. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Eu não sou nada, mas obrigado pelo Senhor ter me usado para pregar o evangelho para o meu filho está aqui, para pregar o evangelho para o meu neto, para me preocupar com ele, o meu vizinho, o meu amigo. Ou você ficou preocupado com você? Já prestou atenção que nós somos muito egoístas? Que muitas vezes a gente entra ano e sai ano, nós planejamos o ano para nós mesmos. Há um projeto somente em nosso favor. Cadê o amor ao próximo? Cadê um projeto espiritual de uma igreja espiritual? O amor ao próximo, às outras pessoas, pensando no juízo de Deus? Quer dizer que você tem prazer como Jonas, ver o mundo pegar fogo, ser destruído, e você não está nem aí, eu não estou nem aí. Eu quero mesmo a maldade das pessoas, eu quero mesmo que eles vão para o inferno. Eu não faço nada. Isso não te incomoda? Isso não te traz um pavor? Que você poderia ser um instrumento de Deus para salvar uma pessoa? Será que dia que você chegou até a direção da igreja e disse: pastor, eis a minha garagem, eu vou convidar os meus vizinhos, eu vou fazer um bolo caseiro, vou fazer um biscoito de polvilho? Irmã, eu vou preparar um biscoito de polvilho, eu vou preparar um pão, ou um cafezinho. Eu vou chamar meu vizinho aqui, minha vizinha ali: pastor, vem falar do evangelho, que eu não tenho muito assim, eu não sei falar, eu não sei ler, mas pastor, eu sei conversar, eu sei amar pessoas, porque eu fui amado por Cristo. Eu não quero que o meu vizinho vá para o inferno, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, nas mãos de Deus, pastor. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pense sobre isso. Quais são os seus projetos? Esse fim de ano, para o Natal, você está pensando em quem? Em você? Tua missão é clara, irmãos. A minha missão, a sua missão, nós devemos estar prontos. Anunciar Cristo até a sua volta. Quem recebe a palavra deve proclamá-la. Quem recebe a palavra de Deus deve proclamá-la. A igreja é chamada a ser missionária até o fim. Fique em pé no seu lugar. Algumas aplicações práticas e simples para você entender. Ouça com fé. Primeiro, a palavra é doce, mas também é amarga. Doce, consolo, salvação, promessa da presença de Cristo eternamente. Amarga. É amarga porque ela confronta o pecado. Ela é amarga porque ela denuncia a idolatria que há no nosso coração. Ela é amarga porque ela nos chama ao arrependimento. Nós temos que pregar fielmente a todos os cantos. Segundo, nem tudo Deus revela. Isso é muito bom, sabia? Evita especulações escatológicas. Ele convida a confiarmos nele com humildade. Terceiro, Deus governa a história. Não há atraso. No relógio de Deus não há atraso. Ele não tem que ficar assim: oh, parou. Tem que trocar pilha. Ele não está limitado ao tempo, ele está acima do tempo. Ele é o tempo.
E Ele não atrasa. Pode ter certeza. Está demorando? Não está não. Deus não adianta. E Ele também não atrasa. Tudo é no seu devido tempo. Então Ele governa a história. Enquanto parece que o mal está avançando, está triunfando, fica tranquilo, porque Apocalipse aqui 10 declara: já não haverá demora. Cristo controla tudo. Então a missão da igreja local é pregar a palavra de Deus para todos os povos, línguas, nações e reis. Evangelização, irmãos. Missões transculturais e assim por diante. E acima de tudo, nós temos que ter compromisso com a verdade, não com o conforto. Seja uma pessoa que tenha compromisso com a verdade. Doa em que doer com a verdade. Último, a palavra tem que ser comida. Falamos no início. A palavra tem que ser não apenas estudada, mas tem que ser comida. Ela não basta apenas estar aqui, ela tem que estar. Ela precisa entrar no corá antes de sair dos lábios.